Sejam muito bem-vindos ao canal Hero. Neste vídeo nós vamos falar sobre deslizamentos. Sejam bem-vindos ao canal. Sejam muito bem-vindos ao canal Hero. Em períodos de chuvas fortes, dentre muitos perigos, um dos mais temidos são os deslizamentos. Terrenos muito íngremes ou declives de montanhas, sobretudo de barro vermelho, costumam absorver muita água, desestabilizando o solo. Com o tempo, a gravidade dá conta de desmoronar tudo. Então, deslizamento é um deslocamento de uma camada do solo, arrastando vegetação, terra e tudo mais que encontrar pela frente. Pode ser causado por várias razões, mas geralmente é um processo natural causado pelas chuvas. O problema é que quando acontece numa região habitada, pode levar a grandes tragédias. Um deslizamento de terra, em muitos casos, pode ser até pior que um desabamento de um prédio, por exemplo. Isso porque, quando uma estrutura desaba, as placas de alvenaria e a malha de ferro permitem que existam espaços onde as vítimas conseguem sobreviver por algum tempo. Já quando o local é atingido por um deslizamento, toda aquela massa de terra e detritos ocupam todo o espaço respirável, fazendo com que as vítimas morram sufocadas. As buscas nesses locais costumam ser muito difíceis. Isso porque as áreas costumam ser muito grandes e não se tem noção da direção nem da distância que essas vítimas percorreram enquanto eram arrastadas. Vamos falar um pouco sobre prevenção de deslizamentos. Em primeiro lugar, nunca arranque árvores de encostas. A malha de raízes das árvores costuma dar sustentação à massa de terra que existe naquele local, dificultando um possível deslizamento. Quando for escolher um local para morar, leve em consideração o que está à sua volta. Busque informações junto à prefeitura se o local é seguro. Morar junto a encostas ou locais muito íngremes nunca vai deixar o morador sossegado. Uma outra dica é ter o hábito de consultar a meteorologia. As consultas dos fenômenos atmosféricos podem garantir um maior tempo de escape em caso de deslizamentos. Associado a isso, o conhecimento desses fenômenos atmosféricos também é muito importante. Se você tem o hábito de olhar as nuvens, isso pode favorecer uma prevenção de possíveis deslizamentos. A visualização, por exemplo, de um cúmulos nimbus no céu, que é a nuvem de tempestade, deve trazer para nós a preocupação de que pode vir muita chuva pela frente. Durante as chuvas, evitem se aproximar de encostas. Não só chuvas fortes, mas chuvas finas, mais contínuas, são capazes de encharcar o solo e trazer uma desestabilização. Vale lembrar aqui que não só a terra, mas grandes pedras podem rolar morro abaixo como resultado de águas fluindo sobre suas bases. Mantenha-se acordado em condições propícias a deslizamentos. Isso pode ser uma dica absurda, mas acontece que muitas pessoas são surpreendidas por escorregamentos de terra enquanto estão dormindo. Isso porque durante o sono não se dão conta de vários sinais e avisos que precedem um deslizamento. Então, se você mora no local de risco, a primeira coisa é considerar a mudança desse local. Mas se ainda não o fez, mantenha-se em vigília constante nesses casos. Preste muita atenção em atividades anormais do terreno. Por exemplo, pequenos deslizamentos podem anunciar um deslizamento ainda maior. Um outro sinal é se as portas e janelas estiverem emperrando. Pode ser um movimento de terra entortando a casa. Rachaduras na casa que vão aumentando com o tempo também podem indicar um movimento de solo no local. Um outro sinal bem característico: se no local há fornecimento subterrâneo de água e energia e há um corte repentino nesse fornecimento, pode ser que o movimento de terra tenha rompido cabos e tubulações. Esteja sempre atento a ruídos estranhos no local, como árvores rachando, choques de pedras, estrondos contínuos que aumentam com o tempo. Esses são sinais sonoros de que há um deslocamento de detritos no local. Nas proximidades de rios ou córregos, preste atenção na variação súbita na coloração da água. Se a água mudar de uma coloração mais límpida para uma coloração mais barrenta de uma hora para outra,
Isso é sinal de que há um deslizamento de terra naquele curso d'água. Se estiver dirigindo em tempo de chuva, preste muita atenção nas encostas na beira da pista. Se de longe perceber que há um deslizamento de terra, não passe por aquele trecho. Se você for surpreendido por um deslizamento, fuja. Não tenha vergonha de deixar para trás tudo aquilo que você construiu, principalmente sob os avisos da Defesa Civil para evacuar o local. É melhor permanecer vivo e reconstruir tudo do que perder a vida e não ter a chance de reconstruir. Durante a fuga, preste muita atenção a fios cortados no local. Eles podem estar energizados. Se vir pessoas machucadas ou debilitadas durante a fuga, ajude-as a sair dali, mas não se aventure a localizar vítimas que você não está vendo ou não tem certeza da localização. Apenas informe os possíveis locais às autoridades para que elas efetuem as buscas com equipamentos corretos. Se sua casa tiver 2 pavimentos e você for pego de surpresa por um deslizamento, vá para o segundo pavimento. As chances de sobrevivência nas partes mais altas do imóvel são bem maiores. Lembre-se que após um deslizamento, o perigo não acabou. Outros fluxos de terra podem acontecer no mesmo local. Então, se você conseguiu escapar de um primeiro deslizamento, não se permita ser pego pelo próximo. A volta para casa após um deslizamento só pode acontecer com autorização da autoridade competente. Não se arrisque a voltar por conta própria para pegar bens ou verificar os estragos. Nos momentos após um deslizamento, se porventura você quiser ser voluntário nas buscas, procure a autoridade local. Não faça buscas por conta própria. O local costuma ficar muito instável e você pode se tornar uma nova vítima. Bom, vamos ficando por aqui. Esperamos ter ajudado você a conhecer um pouco sobre deslizamento, a aprender a evitar ou sobreviver a um. Curta, inscreva-se e compartilhe esse vídeo. Isso pode salvar alguém.